É legal. Mas pode? Eu sou Ana Carol Martins, advogada trabalhista e previdenciária. E eu sou Otávio Calvê, professor e juiz do trabalho. E a gente está aqui para trazer novidades, leis novas, falar sobre projetos de lei, tudo isso de um jeito leve, interagindo com você. Simplicidade com conteúdo é a nossa marca e sempre trazendo os assuntos do momento. E hoje, pelo roteiro aqui, a gente tem aí algumas questões bem da atualidade, bem polêmicas, né? Pois é, vamos descobrir o que é legal e não é legal, o que pode e não pode. Isso aí, vamos embora. Ou vamos debater, né? Porque se a gente não chegar num consenso aqui... Quando a gente não sabe a resposta, a gente divide a dúvida, né? Que pelo menos a gente tem chance de receber um feedback. Isso é que é legal, poder trazer os assuntos com leveza, né? E a gente está falando agora do que está acontecendo aí nas redes sociais. Aliás, sigam nossas redes sociais, @legalmaispode. Ó. Em todas as sinal. redes, né? Todas as redes. Instagram, YouTube, TikTok, enfim, estamos em todas as redes. Isso aí. E sabe uma coisa que a gente estava vendo aqui, né? Até conversando. Antigamente era tudo muito na televisão, aqueles ao vivo. Hoje em dia quase nada é ao vivo mais, né? Tudo gravado. Mas quando o pessoal era demitido, era muito comum o pessoal ficar meio sentido, sabe? Levar isso pra telinha. Os artistas, né? Os apresentadores de TV, né? Eu me lembro, e dava sempre confusão, né? Pois é, e teve aquele caso do Marcos Mion, que agora tá super bem, né, e tal. Teve o caso da Hebe Camargo, falecida Hebe Camargo, maravilhosa. E foram casos bem, bem significativos, até Keila Lima também, né, na Rede TV, eu acho, enfim. E que estavam ali chateados com a demissão e que não tiveram o menor problema, a menor preocupação. Primeira oportunidade de falar, né? De estar em público, manda ver, né? E aí, isso tem várias nuances aí, né? Tem várias camadas aí pra gente analisar. A primeira é ver se existia no contrato cláusula de confidencialidade, né? Que antigamente não era muito comum, né? A gente não tinha muito isso nos contratos de trabalho antigos, né? Então, acho que o problema não passava muito por ali, de você divulgar algo que, pelo próprio contrato, deveria ficar entre as partes, né? Mas sempre tem um problema da imagem, né? Dos envolvidos, né? Principalmente da empresa, né? Do seu empregador, né? Que fez o ato da demissão, da dispensa, né? E você, né? Coloca isso em público. Às vezes antes do que a emissora estava planejando divulgar. Exatamente. E aí tem um aspecto, por exemplo, pelo menos para artistas, apresentadores, que é o aspecto da própria audiência, né? Você tem um programa que, imagina, programa Domingão do Otávio. Aí, de repente, eu chego lá e falo, olha, fui dispensado, vou ficar aqui até o final, mas fui dispensado, me mandaram embora, não sei o quê. É óbvio que isso vai afetar os programas seguintes, né? Fica, no mínimo, um constrangimento horrível ali, no negócio de todo mundo trabalhando contigo, já sabendo que você tá fora já, né? Tipo, você vai cumprir ali o prazo que tem que cumprir, mas já não tá mais naquele gás, né? Naquele envolvimento com a empresa, né? É complexo, né? Muito. Muito. E aí é interessante, porque a tecnologia vai mudando, as modas vão mudando, mas agora a moda é filmar e botar em rede social. Então, assim... A moda é filmar a vida inteira agora, né? É verdade. Mas é complicado, porque hoje todo mundo tem essa emissora, né, em mãos, que são as redes sociais, né, de pegar e viralizar. E hoje já acha até com uma má-fezinha de ver se consegue viralizar, né? Porque às vezes um ato desses aí pode te catapultar para uma nova profissão, né? Para uma nova forma de você ganhar dinheiro, que é ficar famoso em rede social. Né? Ou, na pior das hipóteses, você consegue uma vaquinha virtual enquanto você está desempregado, o pessoal vai te bancando ali. O pessoal vai fazendo lá, vai cotizando, né? Um Pix de R$1, bota aí 1 milhão de pessoas, R$1 milhão, né? Então tem até isso também hoje, né? De ver se é só um desabafo ou se é uma estratégia também comercial, né? De tentar viralizar em rede, né? Tem esse problema, né? Mas eu acho que antes da gente pensar assim, né? Qual é a intenção de quem faz isso, de quem coloca isso na rede, é se pode, né? Se pode colocar na rede. O que você acha? Essa discussão é muito, muito bacana, porque
muitas vezes o empregador ele avisa para o empregado, olha, a gente está filmando aqui essa reunião, até o próprio aplicativo, né, esses aplicativos de reunião online, eles já vêm com aquela informação, né? Ó, começou a gravar, recording, né? Aparece já aquele quando a dispensa é feita por videoconferência, uma coisa assim, né? Isso, até quando é uma reunião de feedback, que a pessoa também, né, faz uma crítica, reclama de uma postura, isso... Reuniões presenciais e alguém filmando, né? O empregador, eu acho que ele pode filmar, né? Assim, em princípio, o que acontece no ambiente de trabalho, né? Câmera de segurança no ambiente de trabalho é uma coisa que está mais do que pacificada, né? A questão é o uso disso depois, né? Mas que pode filmar, eu acho que pode. Agora, o empregado filmar clandestinamente, seria possível, né? Eu acho que aí a gente tem que usar a jurisprudência do Supremo, até em relação a áudios, né? Conversas de áudio que são gravadas clandestinamente. O Supremo entende que quando você é um dos interlocutores, você pode gravar. Isso vai ser uma prova válida, se você, por exemplo, precisar usar numa ação judicial. Beleza. Então, gravar me parece lícito. Mas, de novo, eu gravei. Como que eu vou usar isso? Eu posso pegar essa gravação e colocar em rede social? Posso publicizar isso? Acho que aí que a discussão é diferente, né? Então, são 2 pontos de discussão. Posso gravar ou não? E se eu posso gravar, o que eu posso fazer com essas imagens, né? Tanto para o empregado quanto para o empregador, né? Tanto para o empregado quanto para o empregador, né? Porque, assim, uma coisa que para mim parece bem evidente é que se eu estou num ambiente privado, particular, e faço uma gravação, eu não posso partir do pressuposto que aquilo é publicizável, né? Que eu posso publicizar em rede social. É diferente de eu estar gravando a praia. Estou lá na praia, gravo, todo mundo está à minha volta, estou lá gravando a praia. Porque, assim, as pessoas vão aparecer, mas aquilo é uma área pública. Então, todo mundo sabe que quando está numa área pública, está sujeito a ser visto. Isso aconteceu muito com a Google, né? Quando foi fazer os mapas. Lembra disso? O Street View, né? Que eles pegam a imagem das ruas. Muita gente foi filmada e botou depois, sou eu aqui na minha casa antiga. Que o carrinho da Google ia passando pela rua com uma câmera, né? Ia filmando tudo que está acontecendo. E depois aquilo tudo subia para o aplicativo, né? Então, assim, é uma área pública, então você está ali andando, paciência, né? Não vejo problema quanto a isso. Agora, se eu estou num ambiente particular, né, privado, e ainda que eu possa filmar, porque eu participo ali da conversa, participo ali do evento, isso não quer dizer que eu possa pegar a imagem, a voz daquela pessoa e torná-la pública, né? Porque aí eu acho que já começa a afetar os direitos personalíssimos do interlocutor, da outra pessoa, né? Pois é, seja uma pessoa do RH, seja um preposto, né, um gestor, é complicado, porque a voz, às vezes, é recognoscível por outras pessoas, ou você também já quer desabafar e falar mal da empresa. Exatamente. Que aí já é uma terceira camada, né? É o que eu estou falando nesse vídeo, né? O que eu estou publicizando, né? Porque, assim, o simples fato, eu acho, tá? De você fazer uma filmagem clandestina, sem o consentimento das pessoas, colocar em rede social pública, eu acho que você está causando lesão à imagem, aos direitos, né, personalíssimos, por exemplo, à voz da pessoa. Porque a gente não pode esquecer que a gente está numa era em que a preservação desses dados é fundamental, né? Hoje já está acontecendo aquele golpe antigo, né, o bandido ligar para sua casa fingindo que você tem um filho sequestrado, né? Já está acontecendo com imagem de inteligência artificial. Pega uma foto da pessoa, coloca num programa de inteligência artificial, com a voz da pessoa, um vídeo dela falando, mãe, fui sequestrada, não sei o quê, me ajuda, não sei o quê. Um vídeo. Até você perceber que aquilo ali é falso, que é montagem de inteligência artificial, o golpe já aconteceu. Então, assim, a gente tem que reconhecer o direito das pessoas de não quererem a sua imagem pública, né? E a sua voz. Então, eu acho que hoje ninguém pode sair publicando assim sem o consentimento de outrem. A não ser que seja uma área pública, como pelo menos eu penso que aí não teria problema, né? Então, o empregado não pode simplesmente botar em rede social, né, a imagem do preposto, do empregador, do gerente,
fazendo a dispensa. Eu entenderia assim, né? Uhum. E o que acontece é interessante, porque muitas vezes o mais interessante de um vídeo não é o vídeo, são os comentários embaixo. E aí é ali que a pessoa vai falar, mas onde você trabalha mesmo? A pessoa vai e fala, na empresa X. E o pessoal vai lá, Aí o vamos pessoal cancelar a malha empresa. mesmo, né? Aí começa uma reação ali virtual contra a empresa. Isso pode afetar a imagem da empresa, pode afetar o valor de bolsa em mercado, dependendo do tamanho dessa, né, dessa exposição. Sei lá, o negócio viraliza de uma forma que a empresa pode perder valor de mercado. Então, assim, não é brincadeira isso é um troço sério, né? Mas você falou dessas postagens, né? Os comentários, né? Eu lembrei de uma que, assim, foi muito engraçado. Lembra quando o Brasil perdeu a Copa por 7-1? Aí saiu uma notícia no jornal assim, alemão é assaltado no Rio, né? Aí alguém botou assim embaixo o comentário, 7-2. Justo. Eu ri tanto. Assim, o cara foi na mosca, né? Que era no Rio de Janeiro, né? Então, 7-2 agora, estamos chegando lá. Que o brasileiro tem muita criatividade, né? Tem, barato. Aliás, é um negócio que eu acho mó barato em rede social, porque assim, a gente está numa era de politicamente correto, né? Você não pode falar nada que ultrapasse aqueles limites ali, senão você é cancelado, não sei o quê. Agora, quando chega essa parte virtual dos memes, né? Os memes fazem hoje o que as piadas faziam no passado. O meme não tem limite. O meme é agressivo, o meme é misógino, o meme é machista, o meme ele faz tudo aquilo que antigamente era feito nas piadas. Eu acho muito interessante como as coisas vão se transformando. Aí eu fiquei pensando, por quê, né? Por que os memes hoje fazem isso, né? Porque meme não tem autor. Então todo mundo pode passar sem assumir a autoria. Interessante, né? Eu não tinha pensado nisso. Você vai só passando. É que, assim, o humor ele tem um espaço diferenciado, né? Uhum. Eu acho que transmitir as coisas com humor traz uma leveza até para uma fala mais ríspida, Sem talvez. dúvida. Mas a gente tem comediantes aí sendo cancelados por fazer piada em show, né? Mas o meme é um espaço público que não tem muito controle. Eu acho interessante, não tem controle, né? É um troço que vai viralizando e ninguém... Mas a gente saiu completamente do assunto, né? Mas aí vamos voltar então para a reunião. Tá na reunião ali, empregado e empregador. E um deles decide filmar aquela reunião sem o consentimento do outro e divulgar isso depois. Para dentro da empresa, será que isso tem alguma utilidade? Que não seja só ficar nos arquivos? Eu acho que para o empregador é um procedimento de cautela muito bom, né? Porque a gente que trabalha ali no cotidiano da justiça do trabalho, a gente vê muitas alegações exageradas, algumas totalmente falsas, né? De assédio moral, de dano moral. Então, se o empregador tiver lá nos arquivos dele, né, como aconteceu esse ato de dispensa, ele pode usar isso validamente como prova numa ação judicial. Então, eu acho que em termos aí de compliance, né, de cautelas, de pensar no futuro uso, eu acho que é completamente válido. E avisando, ostensivamente, está sendo gravado. Não vejo problema nenhum. Eu acho interessante até para RH, por exemplo. Olha, se negou a assinar, você está se negando mesmo? Vamos ter que chamar 2 testemunhas, alguma coisa assim, para tomar ciência. Acho que tem... Fica muito mais fácil você provar o que aconteceu, né? Com boa fé ali, comunicando as coisas, enfim, mostrando. Acho que não tem muito problema, não. Tá. E o empregado filmar, ainda que clandestinamente, também não acho que seja um ato ilícito. Até porque ele pode levar isso para um processo, uma ação judicial também. O que ele não pode é fazer mau uso dessa filmagem. De chegar, botar na rede social e falar, olha, a empresa é terrível, a empresa quer escravos, porque me mandou embora e não sei o quê. Aí ele vai estar causando uma lesão ao empregador, né? À empresa. E poderá responder por isso também em ação judicial. Eu acho que esse que é o grande lance. É como a gente vai usar essas informações. Outro dia, eu julguei uma ação que achei interessante também.
O empregado, ele foi dispensado, não estava discutindo isso, mas ele entrou com uma ação pedindo dano moral porque a empresa tinha no Instagram uma foto publicada com a imagem dele, da época que ele era empregado. Então, como ele não estava mais na empresa, ele não queria mais que aquela foto dele ficasse ali vinculada na rede social. É um direito dele. É interessante, né? Interessante, Mas era da gostei. época que ele era empregado. E na época Sim. ele deu consentimento. Assim, né? A empresa agiu perfeitamente, a meu ver. Assim que ele reclamou, ela foi lá e tirou a foto. Né? No que o trabalhador falou que não queria a foto publicada, ela chegou e tirou da rede social. Perfeito. Para mim não teve dano nenhum ali, né? Até porque é tudo muito novo, né? Isso tudo não tem regramento específico para isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar muito na boa-fé, né? No dever geral de cautela, né? Porque ele deu o consentimento lá no passado, né? E, assim, uma foto publicada numa rede social, em princípio, fica lá, né? Eu não estou usando sua imagem agora, é da época em que você era empregado, né? E seria Sei. diferente se a empresa estivesse usando a imagem agora, dizendo, nosso time que contribuiu, exemplo, chegamos no final do ano, nosso time que contribuiu para esse resultado do final do ano, com todo mundo que foi, uma galera que foi demitida, né, durante aquele ano. Complexo. Eu acho que teria que ter autorização expressa, né? Porque não tem mais contrato de trabalho em vigor. Pois né? é. Então a gente teria que ter ou a cláusula no contrato da época, prevendo essa possibilidade, ou uma autorização expressa. Aliás, eu acho que a empresa, sempre que for publicar foto hoje de empregado, tem que ter lá a autorização expressa dele. Eu acho que é uma cautela necessária, né? E a sua dica é boa. Uma cláusula que mencione dentro daquele termo de consentimento do uso da imagem que aquela imagem vai poder ser utilizada, inclusive, após a dispensa do empregado, talvez com prazo. Com prazo, né? Eu sempre remetendo à época em que ele era empregado, né? Que ele tinha um contrato em vigor, alguma coisa assim. Mas acho que a cautela melhor mesmo é só publicar de quem é empregado hoje e com consentimento expresso por escrito da pessoa autorizando o uso da imagem em rede social, né? E sempre fazendo de uma forma assim que não seja vinculante à pessoa. Então, por exemplo, uma foto do nossa equipe está trabalhando para você. Aí bota uma foto de todo mundo, assim. Agora, quando você usa alguém como garoto propaganda, aí já muda. Aí a gente já pode pensar em direito de imagem mesmo, né? Em pagar por uso daquela imagem. Aí já muda totalmente para mim. Tá, bacana. Tudo isso tem que vir como um anexo do contrato. Então, assim, acho que não dá para esquecer, o RH não pode mais esquecer de incluir esse tipo de cláusula ou de fazer um termo aditivo. Sem dúvida. Para mencionar isso, né? Isso faz parte daí de um compliance mesmo. E é um negócio que eu acho que vale a pena investir, né? Numa assessoria especializada de compliance para saber até onde pode ir, quais são os limites, né? Porque é tudo ainda muito novo, então é tudo ainda muito discutível, né? Então acho que cautela é é algo muito necessário nesse momento que a gente está vivendo, que é o momento de transição, né? Que a gente ainda não tem, né, as coisas totalmente regulamentadas. E agora o que está na moda também, isso é muito interessante. Eu adoro quando alguém vem com uma situação e pergunta: você já ouviu falar sobre demissão por ausência de fit cultural? Fala sobre isso. Eu falei, o quê? Ausência do quê? É engraçado isso, né? Fit cultural. Eu falei, gente, coitada da CLT, né? Anciãzinha. Eu confesso que quando você separou esse tema aqui pro podcast, eu fui pesquisar. Falei, que é isso? Fit cultural, né? Aí eu pensei, caramba, eu estudo direito de trabalho há 30 anos, não tem nenhum livro que fale sobre fit cultural, né? Às vezes a gente tem esse problema de não ligar o nome à pessoa, né? É uma nomenclatura nova para algo que, na verdade, já estava, né, dentro do nosso espectro de preocupações, né? O que é esse tal de fit cultural, Carol? Explica aí, pessoal. Fit cultural é quando o empregador entende que o empregado, ou vice-versa, não veste mais a camisa da empresa, ou para o empregado, né, que não faz sentido vestir a camisa da empresa porque ele não se coaduna com aquelas missões e visões e valores que a empresa coloca para o público, né? Então, basicamente é isso, assim, olha,
a gente não está mais alinhado aqui no mesmo objetivo. Entendi. Né? Nosso santo não cruza mais. A gente não pensa mais igual, é tipo Isso é término de um namoro. término de namoro, né? Sou eu, não é você, né? Eu acho assim, eu acho que isso, na verdade, sempre existiu, não com esse nome, né? Mas quando você percebe que um trabalhador não está mais vinculado a exercitar suas tarefas, né, de acordo com a missão da empresa, com os valores da empresa, com o que a empresa espera de rendimento daquele empregado, ele naturalmente fica deslocado, né? Ele fica ali numa situação em que não tem mais previsão de continuidade dessa pessoa, né? Então, acho que essa coisa do fit cultural, ela se justifica, né? Com ou sem esse nome, tanto faz, mas é basicamente isso. A pessoa se torna indesejável para a cultura daquela empresa, né? Uma coisa que, por exemplo, a gente sempre defendeu que uma empresa podia analisar num contrato de experiência ou no exame de admissão é a capacidade de liderança, de trabalho em equipe, né? De ser solidário com os colegas. É uma coisa que o pessoal chama de soft skills. Isso. É isso. Uma empresa pode analisar isso, né? O contrato de experiência, ele não é só para questões objetivas, quanto eu produzo, qual é a minha qualificação. É também para os aspectos subjetivos, como a pessoa se integra na equipe, né? Uma equipe bem montada vai ter pessoas de capacidades diferentes, não só do ponto de vista técnico, mas pessoal. Por exemplo, você precisa ter uma pessoa que seja boa de liderar outras, né, para fazer a gestão de uma equipe, e você precisa ter pessoa boa em lidar com o cliente, com o consumidor, para vendas, por exemplo. Nem sempre o melhor vendedor, o que mais vende, deve ser promovido para gerente, porque são habilidades diferentes. Gerir pessoas é uma coisa, vender para cliente é outra coisa, né? Então, esse tipo de perfil você vai analisando, é uma coisa muito subjetiva, né? E você vai pegando as características da pessoa, né? E aí, quando você percebe que a pessoa já não está mais engajada no modelo que você pretende, eu acho que é motivo para dispensar. Não por justa causa, né? Tá. Eu acho que dispensa sem justa causa. Que, na verdade, você pode dispensar sem motivo nenhum mesmo, né? A verdade é essa. Não precisava nem falar que era Não, falta de fit nem cultural. precisaria falar. Agora, um negócio que passou pela minha cabeça, assim, existe uma diferença entre fit cultural e organização de tendência. Lembra que os livros já falavam sobre organização de tendência, né? Explica pro pessoal. Organização de tendência é quando você tem... A empresa ela tem alguma tendência. Por exemplo, empresa que faz ensino religioso católico, né? Aí o professor não precisa ser católico, né? Um professor de matemática, né? Mas também o sujeito vai chegar lá e vai defender em sala de aula que Jesus não existe, Deus não existe. É complicado, porque ali é uma organização de tendência, né? Então você pode exigir um comportamento das pessoas que trabalham em organização de tendência que não seja contrário àquela tendência, né? Porque senão pode dar ensejo à justa causa. Senão pode dar ensejo à justa causa. Esse é um entendimento que sempre foi o mais comum, né? Agora, repetindo, não é que todo mundo de uma escola católica tem que ser católico para dar a aula das matérias. Não. Mas você não pode ir contra a tendência daquela escola. É meio que óbvio, né? É meio que natural isso, né? Senão não tem sentido, né? Agora, o fit cultural não é uma coisa mais abrangente, né? No fundo, que tipo de pessoa eu quero para poder se engajar no meu empreendimento. E como eu falo, eu acho que isso sempre aconteceu. Isso sempre foi algo importante para as empresas, né? O RH sempre esteve atento a isso. Até de analisar perfil, de ver como a pessoa se encaixa, né? Qual é a melhor forma de você aproveitar cada recurso humano. Que isso é uma coisa que a gente que faz gestão... Eu não faço gestão de empregados, né? Mas eu faço gestão de servidores da vara, né? Que eu sou o gestor, né? Juiz e gestor da vara. Então você percebe que você bota um servidor para, sei lá, fazer audiência, ele pode ser péssimo naquela atividade. Aí você desloca ele para fazer cálculo, o cara é maravilhoso. Então, assim,
é uma habilidade você saber extrair de cada um o seu perfil, para você fazer aquela arrumação onde o todo vai produzir muito bem, cada um nos seus aspectos, né? Então eu acho que uma pessoa que, se chegar um servidor lá na vara, eu não quero saber disso aqui, isso serviço público não serve para nada, para que ficar despachando, o processo não vai acabar nunca. Então ele fala, tá fora, esse cara não está de acordo com a missão e com os valores da minha organização, entendeu? E eu realmente são pessoas que eu não quero trabalhando comigo. Eu prefiro trocar e pegar outros que estão vestindo a camisa. Então, eu acho que eu faço fit cultural há muitos anos. Eu me lembro quando eu assumi a vara, né, a gloriosa 11ª da capital do Rio, eu falei pro pessoal que estava lá, falei, olha, eu não tenho intenção de trocar ninguém, mas aqui a gente trabalha assim, assado. Quem não se sentir à vontade, menor problema também. Pode saindo, a gente vai trocando. Só sobraram 2. De 11, só ficaram 2. Porque era outra forma de trabalhar, outra pegada, né? Que a minha pegada como gestor de vara sempre foi, né? Primeiro, a gente tem que atender ao público. Nós somos servidores públicos. Então, quem tem que falar bem da gente é quem está sendo atendido por nós, né? Que a nossa missão é essa, é atender as pessoas, né? Então, isso sempre foi um foco, né? E o outro foco que eu chamo, que eu brinco, né, tá, gente? É brincadeira, tá? Não vai viralizar, não. Que é teoria dos atos mínimos. Que a ideia é fazer o mínimo possível para alcançar o máximo de resultado. Então, é uma coisa que eu sempre fiz como magistrado e passei essa cultura para a vara, né? De não vamos enrolar o meio de campo. Sabe aquele juiz que enrola, que começa a criar um monte de troço, um monte de ofício, o processo não anda de jeito nenhum? Lá é o contrário. A gente faz o mínimo com o máximo de resultado. E aí, com essa cultura, você vai vendo que quanto melhor você trabalha, menos você trabalha. Claro. A vara fica leve, né? Então é isso, mas sempre ali. E aí, na época que o negócio enrola, bora mutirão, todo mundo, bora botar em dia, papapá. Então, aquela coisa de abraçar o projeto, né? De vestir a camisa. Eu acho que uma empresa pode fazer isso tranquilamente. Claro, é o meu conceito para organização doméstica, até assim, né? É muito mais fácil ser organizado do que ser bagunçado, assim. Por que você prefere não saber onde estão as coisas? É muito mais Chico difícil. Xavier, ele falava que melhor do que aquela pessoa que está sempre se limpando é aquela que não se suja. Isso não serve aí também como, né, uma ideia de cunho espiritual, né? De cunho mais interno, né? Melhor do que estar sempre se limpando é não se sujar, né? Então, é um passo anterior, né? Acho que é por aí. E aí, dentro dessa questão de fit cultural, também tem o caso de empregados que dizem, olha, não vou mais ficar aqui na empresa porque não faz mais sentido para mim. Teve um caso famoso de um CEO de uma grande instituição que falou que realmente preferia se demitir porque as práticas contábeis da instituição, depois que ele passou a ser CEO, é que ele descobriu, né, que iam contra os valores dele. Então, isso é muito interessante. Fantástico. Porque será que isso dá ensejo a uma rescisão indireta? Pois é, rescisão indireta, a gente tem que olhar com mais calma, né? Pois é, porque sempre que fala em justa causa ou rescisão indireta, o que eu acho que é importante é olhar o dispositivo da CLT. Não tem como fugir daquele rol que está ali, porque é um rol taxativo. Exato. Né? Norma restritiva se interpreta restritivamente, né? Então, exato. tem que tomar muito cuidado, não é isso? Porque, por exemplo, se a empresa ela está, sei lá, fazendo práticas contábeis duvidosas ou ilegais, o artigo 483 da rescisão indireta, eu acho que não tem nenhum artigo ali, nenhuma linha, né, que enquadraria, porque o artigo 483 pensou na atitude do empregador em face do empregado, né, e não do empregador enquanto empresa ou ela no mercado, né. Então, na relação empregado-empregador, se o contrato está sendo cumprido, todas as obrigações contratuais estão sendo feitas, o empregador não está fazendo nada de errado com o empregado, é difícil de enquadrar no 483. Né? Se for uma prática assim, de a empresa está cometendo uma irregularidade lá, sonegando imposto, alguma coisa assim. Tá? O rescisão indireta eu acho que ficaria complicado. A não ser
tô aqui pensando por alto. A não ser que chegasse a um ponto da atitude da empresa afetar a imagem do empregado. Sim, no caso de um CFO, sei lá, que responde, inclusive, pessoalmente, com seus bens pessoais. Pois é, mas aí já complica, porque se ele é o CFO, ele está assinando as coisas, né? Ele está produzindo os atos ilícitos, porque ele é o responsável pela parte financeira da empresa, porque alguém lá dentro está fazendo essa irregularidade. Então, o chefão lá provavelmente sabe e está fazendo. O outro que acabou de ir para CEO chegou lá, né? E aí viu que aquilo acontece, aí ele queria sair, show de bola, né? Porque ele não fez nada. Agora, o CFO que está fazendo, depois vai dar uma de donzela arrependida, de meu Deus do céu, eu fiz, mas fiz porque era subordinado. Menos, né? Porque uma pessoa ainda mais nesse nível de emprego, né? Ela tem responsabilidade pelos atos dela. Se ela está fazendo as ilicitudes, ela vai responder por isso também, né? Aí eu acho complicado querer aplicar rescisão direta por um ato que você mesmo praticou. Sim, não, eu tinha pensado no CFO também que acabou de ser promovido. Alguém que chegou lá agora e viu a irregularidade. Isso. Aí pode ser. Veio do mercado. Aí pode ser. Aí ele, porque aquilo pode gerar dano à imagem dele, né? Sim. Aí pode ser. Agora, se a empresa começa a exigir prática de atos ilícitos do empregado, aí já é outra coisa. Aí entra no 483, né? Por exemplo, a empresa começa a exigir que você faça relatórios fraudulentos, que você esconda rombo financeiro, que você... Aí já mudou completamente. Se vem uma ordem dessas para você, o que você tem que fazer? Acatar a ordem porque você é subordinado? Não, gente. Ordem legal não se cumpre. É direito de resistência. Sob pena de você estar praticando o ato como corresponsável, né? Eu sei que isso é impactante de falar, mas se a gente não pensar assim, a gente vai justificar que todos os empregados cometam todas as irregularidades do mundo. Com base em coação. Com base em vício de consentimento. Acho bem complicado, entendeu? Porque se você sabe que o ato é ilegal, você não pode praticá-lo. A ordem é ilegal, você tem um dever de resistir a essa ordem. E denunciar os canais competentes. A verdade é essa. O empregador mandou você adulterar um relatório, né, para a Receita Federal, o que você tem que fazer? Me recuso, né, e denuncia. O certo é isso, né? E aí, no que você se recusa, aí sim você aplica uma rescisão indireta. E aí dá para enquadrar no 483, a linha A, que fala lá que é a rescisão indireta quando o empregador exige do empregado atos que são defesos por lei, que a lei não permite que você pratique. Ou contrários aos bons costumes. E também contrário aos bons costumes. Exatamente. Então tá tudo lá na letra A do 483. Aí eu, com certeza, é meu dever romper esse vínculo, me recusando a praticar o ato e, de preferência, denunciando para as autoridades competentes, né? Tá. Porque tem uma... Aqui no Brasil a gente tem assim uma espécie de uma tolerância nociva, que eu acho que é tóxica, por conta da prática desses ilícitos, como se isso não maculasse a relação de emprego, né? É complicado isso. Outro dia eu estava lá, vou dar um exemplo comum do cotidiano. O empregado pedindo vínculo 5 meses antes da data do registro da admissão. Pediu 5 meses antes da data do registro de admissão, gente, já pula para um juiz experiente o quê? Esse cara estava recebendo seguro-desemprego, que é o período do seguro-desemprego do emprego anterior, né? Tá. E dito e feito, ele recebeu 5 meses de seguro-desemprego. As 5 parcelas. E já trabalhando, não informou que estava trabalhando, não quis carteira assinada, porque senão não poderia receber o seguro-desemprego. E agora, depois que o tempo passa, vem a justiça pedir como donzela arrependida. Mas eu tenho direito. Peraí. Você não tem direito de praticar um ato ilícito. E existe uma tolerância nossa aí que é muito ruim. Como é que normalmente se julga isso? Pouco importa se cometeu irregularidade. Tem o vínculo de emprego e, no máximo, manda o ofício lá para uma autoridade competente que ninguém sabe quem é, para cobrar esse troço de volta que ninguém vai cobrar. Ou seja, o cara se deu bem, o cara fez um esquema
pegou dinheiro público, que é recurso do FAT, do Fundo de Amparo do Trabalhador, Sim. meteu no bolso dinheiro público e se deu bem. Como é que você faz nesses casos? Fiquei curiosa. Esse período, para mim, é contrato nulo. Porque é um contrato inválido. Existe uma regra legal que impede que eu trabalhe recebendo seguro-desemprego. Então, se eu trabalhei e soneguei essa informação, eu cometi um ato ilícito que não pode gerar os efeitos jurídicos pretendidos. É a mesma coisa quem trabalha na época de seguro defeso de pescador. O cara recebe um valor para não trabalhar e aí clandestinamente trabalha, mas continua recebendo lá o benefício dele, não informa ninguém e depois vem que é o melhor dos dois mundos, entendeu? Ah, mas agora veio uma dúvida aqui. Só uma? Não. Não, tem várias, mas tem uma que tá aqui com uma pulga atrás da minha orelha pulando. Mas deixa eu só dizer, eu sou minoritário, tá, gente? Esse meu entendimento de que é um contrato nulo nesse período é minoritário. Mas é uma tese para quem tá defendendo o empregador, que é bem interessante. Bem legal, né? Aham. É. Então, e quando a pessoa recebe Bolsa Família? Então, para mim é a mesma coisa. Porque Foi o que eu imaginei, porque a lógica para mim é a mesma. é a mesma. É a mesma. Ah, E por que o pessoal pede para não assinar carteira? Porque tem medo que cruzar a informação e perder o benefício. claro. Entendeu? Aí, quer dizer, o trabalhador de má fé. Mas trabalhador tem má fé? Tem, gente. Não é só empregador que tem má fé, não. Isso é uma coisa também errada na nossa área, sabe? Você tem ali uma falsa impressão de que o empregador é sempre o malvado e o empregado é sempre o coitado. Não, tem muito empregado de má fé também. Então, nesses casos, a pessoa é de má fé, não informa, não quer o vínculo. Aí o empregador está errado também? Está errado também. E aí, por isso que muita gente, a meu ver, acaba sendo tolerante. Poxa, o empregador vai se dar bem? Não, não vai se dar bem, gente. O contrato é nulo por interesse público. A gente não pode validar um ato que causa, na verdade, uma lesão ao erário, que, na verdade, é um crime. Quem é que deve responder por isso? Quem praticou o ato. Quem praticou o ato? Os dois. Tem que sair o ofício do Ministério Público para investigar os dois que praticaram esse ato causando lesão ao erário. Entendeu? Porque se a gente não faz isso, acontece o que acontece hoje. Ninguém está nem aí. Recebo seguro-desemprego, trabalho sem carteira assinada, ganho meu dinheirinho, ganho seguro-desemprego, né? Depois eu vou lá, peço vínculo, ganho de novo. Né? Tá tudo certo. Não pode estar tudo certo, entendeu? É isso que a gente não pode se acostumar. Eu acho que aqui no Brasil a gente se acostumou a isso, sabe? Acontece uma tolerância, sim. É a tolerância tóxica. Porque no final das contas, quem paga a conta somos todos nós. Porque é recurso público, né? Eu me lembro de uma vez, tinha uma velhinha, tadinha, que ela pediu demissão, né? E era em controvérsia que ela pediu demissão. E ela queria sacar o fundo, né? Já era uma senhora, né? E ela queria sacar o fundo, né? Queria fazer um acordo só para sacar o fundo, né? Eu falei, olha, não vou homologar, né? Por quê? Porque pediu demissão. Ah, mas o que tem? Eu falei, o que tem? A lei não autoriza, né? Ah, mas, doutor Otávio, pelo amor de Deus, né? Brasil, não sei o que lá. Eu falei, pois é, você não pode crer que um juiz ajude alguém a fazer uma fraude. Que no fundo é isso. Você está pedindo para um juiz ajudar numa fraude. Para homologar, chancelar a fraude. Com a sua assinatura. Com a minha assinatura, para ter acesso a um direito que ela não tem. Porque ela pediu demissão. Então, ponto. Ah, mas coitada da veinha. Eu falei, sei lá, né? De repente a veinha está fazendo um ato fraudulento agora e finalmente alguém pegou. Ela pode estar fazendo ato fraudulento desde os 18 anos. Ninguém sabe, né? De repente foi uma pessoa fraudulenta a vida inteira e agora eu peguei uma coisinha, né? Ah, mas que pena. Não tem pena, né? Você tem o que é certo, o que é errado, né? Complicado isso, né? Então, aprendeu velhinha, mas aprendeu. É isso aí, antes tarde do que nunca. Então, eu acho que a história é essa, assim, a gente não ter uma tolerância tóxica com essas irregularidades, sabe? Tá. Interessante. Agora, sabe como é que essa história de fit cultural chegou até mim? Só voltando aí no nosso assunto. Porque eu nunca tinha ouvido falar. E aí apareceu pra mim, realmente me falaram, olha, assiste esse vídeo, o que é isso? Fit cultural, comenta, fala. E aí quando eu fui ver, o vídeo super viralizado no TikTok, tá? Vídeo da Alana Martins, enfim, posso falar porque é público, né? E achei bem interessante. Ela atuava como web designer,
numa empresa. Ela fez um curso, pagando, né, as expensas dela, e depois disso, fez lá o resumo do curso e tudo mais, ela trabalhava para a empresa como web designer. Isso foi o que eu entendi da história, tá, gente? Porque é um vídeo curto, mas dá para poder captar mais ou menos que a história é essa. E a partir daí, a empresa sugeriu que ela fizesse um mini curso daquele que ela já tinha feito para lecionar para o pessoal menos abastado, enfim, as pessoas que são mais jovens, os estagiários, os trainees. Dentro da própria empresa, para os próprios empregados. Tá. Isso. Inicialmente para os estagiários e trainees e tal. E ela topou, criou aquele curso, deu lá as aulas e acabou que alguns ficaram com umas dúvidas e ela gravou uns vídeos. Os vídeos chegaram ao conhecimento lá dos gestores, que acharam os vídeos, pelo que eu entendi, bons, muito bons, e sugeriram que ela permitisse, enfim, ou que fizesse o curso para todos os empregados colaborador, né, que é a moda em empresa, para todos os demais empregados da empresa. E aí ela falou, tá, peraí, se a ideia era passar para o pessoal que não tem condições de pagar por um curso, etc., eu topei. Né? Era um trabalho até que tinha uma função social, enfim. Mas daí a dar aula para todos os empregados, uma empresa que é um curso, tá? Eu sou web designer da empresa, mas a empresa vende cursos. E aí vocês pagam a todos os professores e não querem me pagar para ser professora também? Para mim não faz sentido. E aí ela começou a falar, né? Dupla função e tal, enfim. Começou lá embaixo, assim, vários comentários, obviamente, que eu não pude ler tudo, mas alguns que eu li falavam, isso é dupla função e tal. Acúmulo. E aí, qual foi a situação? Lá pelas tantas ela falou, olha, não, isso eu não faço, a não ser que vocês me paguem. Logo depois teve uma reunião e ela filmou. A reunião dá para poder ouvir um pouco do áudio e tal. E ela comenta com o namorado, acabei de ser demitida. Sabe aquela coisa bem... né? E ele fala, foi demitida? Ela, por falta de fit cultural. Aí ele, o quê? Falta de fit cultural, você vê que absurdo, uma empresa que vende cursos e né, não quer me pagar, não quer me remunerar condignamente, justamente por dar aula no curso, enfim. E aí, ela foi demitida, e eu fiquei super curiosa para saber se foi com justa causa, sem justa causa, que aí eu já quero saber, né? E foi com ou sem justa causa? Eu entendi que foi sem. Agora, assim, se é sem, o empregador sequer precisaria levar essa informação da falta do fit cultural. Aqui no Brasil, tirando agora empregado público, né, que o STF entendeu que empregado público tem que ter uma motivação razoável, o empregado privado ele pode ser dispensado sem motivo nenhum. Então, a empresa não teria cometido ato ilícito de dispensá-la sem justa causa. Beleza. Ela pode ter ficado, assim, se sentindo injustiçada. Perfeito. Mas a empresa pode dispensar sem justa causa. Agora, você acha que a empresa poderia exigir que ela fizesse esses cursos dentro, ainda que fosse para dentro da própria empresa? Nessas horas eu gosto de ver o que está no contrato, sabia? Porque assim, por um lado tem o dispositivo que fala que o empregado se obriga a toda e qualquer atividade compatível com a sua condição pessoal. E isso é muito interessante, porque a CLT não fala com o seu cargo, fala condição pessoal. Condição pessoal é super genérico, né? Porque assim, você tem condição pessoal de fazer o quê? Eu acho assim, eu acho que talvez todo mundo aí tenha exagerado. Tá me dando essa sensação, sabe? Tá. Nervos à flor da pele, né? Porque assim, primeiro que ela não, parece que não se exigiu que ela fizesse um curso para vender para clientes, né? Então não estaria... Eu entendi que não. Deu essa impressão pelo que você falou, né? E se for um curso interno, um treinamento interno, não vejo grande mal do empregador pedir para o empregado dar treinamento para os colegas. Dentro da jornada contratada. Dentro da jornada, claro. Porque tudo também dentro se da for jornada. além da jornada, aí dentro da jornada. tem hora extra. É a mesma coisa você pegar um colega seu que se destaca na profissão, falar, olha, tira aí 4 horas por dia e passa essas informações para os demais colegas, né? Passa essa expertise para os colegas.
Eu não vejo grande problema não, para ser muito sincero. Tipo, descobrir que você leva jeito para isso. Você faz bem, Otávio, você faz bem falar com câmera. Dá umas dicas aí, faz um cursinho de 2 horas de como falar com a câmera. Entendeu? Mas aí posso apimentar o debate, assim, e se ela passar dentro da jornada dela a gastar muito mais horas nessa atribuição do que na outra, e digamos que o piso salarial da categoria... Então, que aí, por isso que, assim, isso aqui é tudo, assim, a gente tá dando pitaco, né, de uma notícia que veio, né? Eu nem sei se tem processo na justiça desse caso, porque se tiver eu não posso nem falar, por ser magistrado não posso... Não tem notícia de ter não processo. Não tem nenhuma ação em andamento não, né? Porque me parece assim, que obviamente, se a pessoa começa a mudar de função, ela para de ser web designer para ser instrutora interna da empresa... Aí eu vou ter que ver se tem um piso salarial diferente, se tem ela poderia pedir uma equiparação com os instrutores que... mas pelo que parece, os instrutores não eram para ser internos, né? Os instrutores do curso é para vender para os clientes, né? Sim. Então é diferente, né? Ela tá fazendo, é como se fosse um RH preparando o pessoal, entendeu? É uma atividade interna, não é uma atividade para vender, né? Então ela querer ser igual aos professores que vendem no mercado, eu acho... Me parece que não, né? Porque é uma atividade interna. Agora, realmente, mudou a função dela? Mudou, né? É uma mudança ali que ocorre na função. Aí, realmente, tem que ver o caso concreto, tem que ver a norma coletiva, tem que ver como é que isso se encaixaria, né? Naquela realidade ali, os valores dos salários de web designer e de um instrutor. Porque eu já vi muito caso que a pessoa pede o acúmulo de função, né? Mas a função que está acumulando é inferior à função que ele exerce. Então, e as pessoas não levam isso em conta, né? Mas me parece óbvio, né? Que, por exemplo, se eu sou faxineiro e começo a ser professor, óbvio que eu preciso ganhar mais. Agora, se eu sou professor e começo a fazer atividade de faxina, não me parece uma questão patrimonial aí. Não me parece uma questão de que estão me utilizando para ganhar mais dinheiro em cima de mim. Não. Estão me subutilizando. Aí me parece que eu posso recusar porque estão me exigindo serviços fora do contrato. E estão me rebaixando. Da rescisão indireta. Né? E dano moral. Né? Foi nisso que eu pensei. Pensei em assédio, moral. Isso, rescisão indireta e dano moral para mim. Agora, ganhar um plus salarial porque eu sou professor e em vez de ficar o tempo todo como professor, eu também faço faxina na minha jornada... Por que plus salarial? Porque essa atividade ela é inferior, ela é remunerada com menos, né? Então, na verdade, o empregador está perdendo dinheiro. Está usando um professor para uma tarefa que poderia estar usando uma pessoa pagando menos. Então, essa questão do acúmulo de função tem que passar sempre por esse crivo da questão patrimonial, né? Se é um desequilíbrio do contrato e vamos ver quem é que está ganhando com isso. Se o empregador está ganhando ou não com isso, entendeu? Então, por isso que eu acho que depende do caso concreto. A gente teria que ver o salário dela como web designer, o salário de instrutor, como é que funcionaria isso, né? Se os instrutores para fora também davam aula para dentro, se tinha alguém com essas atribuições. Tá, isso é interessante, sim. E se seria uma coisa permanente ou uma coisa eventual. Porque uma coisa é você pedir para um empregado fazer um cursinho de 8 horas, 4 horas... para fazer um treinamento, ponto. Outra coisa é querer que essa pessoa fique eternamente sendo instrutora, né? Então, são várias nuances que você tem que ver ali do caso, né? E talvez o empregador tenha sido também assodado, né? De dispensar por falta de fit cultural, né? Talvez tenha sido assodado, mas é ato ilícito? No Brasil, não, porque eu posso dispensar sem justa causa, sem ter motivo nenhum. Né? Estranho, né? A gente está em 2024, século XXI, e poder dispensar sem motivo nenhum, né? Mas é a regra do jogo, ainda é essa aqui no Brasil. Né? Trouxemos muitas novidades aqui, muitas informações. Mas você sabe que eu ainda não vi esse vídeo? É a Lana, né? Bota pra rodar, então. Agora, roda VT. Roda VT, né? A gente fica mais velha, começa a achar que pode falar que nem grupo cringe, né? É verdade. Né? Tá ótimo. Então,
Se quiserem saber mais, então, sigam a gente nas redes sociais, @AnaCarolDSMartins. E Otávio Calvet, tudo junto, né? Com T mudo no final, Otávio Calvete. Tudo junto, é isso, né? @Otávio Calvete. Em todas as redes também, você vai me achar lá com esse nome, tá? E, gente, é muito importante, você que está gostando do conteúdo, compartilhar, indicar, né? Dar os likes, né? Eu também descobri isso há pouco tempo, que quando dá o like, o vídeo, as redes sociais, elas reconhecem, né? O engajamento e a coisa começa a rodar mais, né? E aí, depois disso, eu mesmo comecei a dar like nos vídeos que eu vejo, né? Que é muito comum, né? Você vê um negócio, legal, e passa, né? Agora não, legal, dou like e passa. Agora eu tô sentindo na pele essa necessidade, né? E a gente tá aberto também pro pessoal comentar, trocar uma ideia. A gente sempre gosta de debater os assuntos, então acho que tudo enriquece, tá? É isso aí, gente. Obrigadão por hoje, até a próxima. Até a próxima.